Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. Você que trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de julho de 1994, preste atenção na informação de hoje. Trataremos do caso Revisão da Vida Toda. Como está se comportando a justiça brasileira após o julgamento das ADIs 2110 e 2111. Para conhecimento, o Supremo Tribunal Federal havia julgado o tema 1102, em que assegurava o direito a aposentados e pensionistas de escolher, dentre duas regras, aquela que lhe fosse mais vantajosa. Em outras palavras, o direito de incluir todas as suas contribuições no cálculo para a concessão da aposentadoria ou pensão. Isto porque o INSS vem considerando apenas aquilo que o trabalhador pagou para a Previdência Social após julho de 1994, o que resulta em uma redução no valor da renda mensal, ou seja, o valor que você recebe todos os meses é menor porque o INSS descarta, se amoldando a um verdadeiro confisco de tudo aquilo que você pagou antes de julho de 1994. Por ter menos contribuições, obviamente, o valor da sua renda mensal é menor. Pois bem, isso foi julgado em 1º de dezembro de 2022. Milhares de aposentados e pensionistas já estavam, inclusive, executando essa decisão. Entretanto, agora, o Supremo Tribunal Federal julgou duas ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI 2110 e a ADI 2111, que diz que o aposentado ou pensionista não pode mais escolher dentre duas regras. Tem apenas uma regra como escolha, o que, em tese, descartaria a revisão da vida toda. Aquele julgamento que foi aprovado no plenário do Supremo Tribunal Federal em 1º de dezembro de 2022. Diante desse hiato, esses dois julgamentos, como está se comportando a justiça atualmente? Ou seja, os tribunais estão se posicionando como? E é isso que eu vou repercutir com vocês. Trago para a apresentação de hoje uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. É um agravo de instrumento da 10ª turma do TRF3. Trata-se de um pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão que, após o trânsito em julgado na fase de conhecimento, ordenou o sobrestamento do processo, ou seja, a suspensão do processo em virtude da ordem de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1102, leia-se revisão da vida toda. A parte, ou seja, essa pessoa, ela alega que há coisa julgada. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal já julgou a revisão da vida toda e, por isso, no entendimento dessa pessoa, eu quero o meu direito. Veja, coisa julgada por força da qual é devida a renda mensal inicial do benefício, matéria que não comporta novos questionamentos em decorrência da preclusão, advinda essa preclusão do trânsito em julgado da decisão que autorizou. Ele diz, não vislumbro, ou seja, não vejo a plausibilidade do direito invocado. As cortes superiores, leia-se STJ e STF, possuem entendimento pacífico, no sentido que a pendência da publicação do acórdão ou do julgamento de eventuais embargos de declaração, como é o caso, está pendente ainda o julgamento dos embargos
de declaração não constitui obstáculo para a aplicação imediata do entendimento. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que o caso revisão da vida toda, como se trata de repercussão geral, eu não preciso, segundo o entendimento dos tribunais, aguardar o trânsito em julgado para executar essa decisão. Então, num primeiro momento, parece aqui que essa pessoa tem razão. E aí diz o julgador, entretanto, no dia 28 de julho de 2023, o Supremo Tribunal Federal decidiu acolher, ou seja, aceitar um pedido do INSS no recurso extraordinário número 1.276.977, revisão da vida toda, tema 1102, para determinar a suspensão de todos os processos que tratem sobre a revisão da vida toda, tema 1102, até a data de publicação do julgamento dos embargos de declaração. Ou seja, os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento lá no Supremo Tribunal Federal. Cabe salientar que a Suprema Corte, no julgamento das ADIs, e aqui eles citam, veja, ação direta de inconstitucionalidade 2110 e 2111, na data de 21 de março de 2024, por maioria de votos, concluiu que a regra de transição do fator previdenciário utilizada para o cálculo do benefício dos segurados filiados à Previdência Social antes da Lei 9.876 de 99 é de aplicação obrigatória. Aquilo que eu disse, nós não temos aqui, de acordo com esse entendimento, duas regras mais. Nós temos apenas uma. Então, aquele julgamento de 2022, em tese, foi anulado com base nisso. Vejam, prevalecendo o entendimento de que a Constituição Federal proíbe a aplicação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Não é possível que o segurado escolha uma forma de cálculo que lhe seja mais benéfica, mais vantajosa. E aqui os julgadores colocam a tese que foi firmada lá no caso citado anteriormente. Assim, o novo posicionamento acaba por suplantar a orientação firmada no tema 1102. Olha isso. Segundo a qual o segurado que ingressou no sistema antes da lei número 9.876 de 99 teria, não tem mais, teria o direito de optar pela regra definitiva, prevista no artigo 29, incisos 1 e 2, da Lei 8.213 de 91, quando for mais favorável, que é a regra de transição, prevista no artigo 3º da Lei 9.876, que foi julgada agora nas ADIs. A propósito, dizem os julgadores, o recurso extraordinário número 1.276.977, que deu origem ao tema 1102, cujos embargos declaratórios, se referindo aqui aos embargos de declaração, estavam pautados para a mesma data, não foi levado a julgamento e ainda não há previsão de nova data para apreciação dos embargos de declaração, lá no caso revisão da vida toda. Assim, necessário cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal no sentido de suspender o andamento do processo até o desenlace do julgamento em recurso extraordinário com a aplicação da respectiva ata. Ou seja, essa pessoa está pedindo para executar a decisão, ela ganhou o processo e diz, olha, não quero saber do julgamento do Supremo Tribunal Federal lá dos embargos ou das ADIs.
Eu quero saber que eu já ganhei o processo e eu quero executar. E aí vem, esse é o comportamento atual dos tribunais brasileiros. Não, não aceito. Eu indefiro, eu nego o efeito suspensivo pleiteado, solicitado. Então não quero, não concedo, até o julgamento final lá do caso no Supremo Tribunal Federal.